Bom dia, amados irmãos e amigos. Graças a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, de poder estar aqui com o nosso espaço, que nós chamamos de A Voz do Pastor em Seu Lar. Nesta manhã, com muita satisfação, com muita alegria, que eu vos saúdo na doce paz do Senhor Jesus. Nós estaremos então fazendo mais uma reflexão, como nós temos feito nestes últimos dias. Hoje, dia 15 de dezembro de 2016, uma quinta-feira maravilhosa, quando também nos preparamos, nos consagramos para que às 15 horas estaremos ali dirigindo aqui o culto de milagre à tarde. Todos estão convidados, mas agora, neste momento, nós vamos para uma reflexão da Palavra de Deus nesta manhã maravilhosa de quinta-feira. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Logo depois disso, ainda depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e ia com ele os seus discípulos, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual tinha saído 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o servia com os seus bens. Amém. Graças a Deus. Amados, estamos então diante destes versículos que nos fala a respeito da vida de Jesus Cristo, do seu ministério, Jesus trabalhando, pelejando durante o tempo do seu ministério. Hoje também temos o nosso ministério para que possamos dar conta dele. E Jesus, o texto nós lemos aqui, conforme relata Lucas, que Jesus andava pregando o reino de Deus por todas as cidades, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Então Jesus, cumprindo o seu ministério, está preocupado em levar a palavra do reino de Deus aos homens. Então diz o texto que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, sem se cansar, levando a palavra do reino de Deus. E o texto bíblico lido diz que Jesus não ia só. O texto afirma que os discípulos que ele havia escolhido o seguiam aonde quer que ele estava. Jesus sempre esteve na companhia dos seus discípulos, homens que ele estava preparando para que no futuro assumissem a responsabilidade da evangelização. Aí o texto vai nos dizer, de uma maneira tão maravilhosa, como algumas mulheres estavam junto com o Senhor Jesus, cuidando de Jesus, para que ele tivesse então um ministério profícuo, um ministério integral, tempo integral. Jesus, num tempo integral, andava e não perdia tempo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando a palavra de Deus, aquilo que ele veio para executar. E diz o texto que os seus discípulos o seguiam, eles estavam junto com Jesus. Aí a palavra de Deus vai nos ressaltar algumas mulheres que também estiveram ao lado do mestre para proporcionar-lhe uma condição, uma estrutura, uma condição física, uma condição estrutural, que elas, o suporte dado através dessas mulheres. O texto diz que algumas delas foram curadas de espíritos malignos, que foram expulsos por Jesus. Fala também de outras mulheres que foram curadas de enfermidades, e fala também que muitas outras
o servia com os seus bens. E o texto nos mostra algumas mulheres importantes daquela região, daquela regional, onde elas se esforçavam, além de Jesus ter o cuidado da sua própria mãe, além de Jesus ter o cuidado das suas irmãs, da sua parentela, ou seja, das primas, das tias, das mulheres que compunham a sua família. Também ele recebia auxílio de outras mulheres que eram de fora da sua família. O texto diz que de Maria Madalena, Jesus havia expulsado dela 7 demônios que atormentavam a vida daquela mulher antes dela conhecer a Cristo. A partir do momento que ela conhece a Cristo, recebe o Senhor Jesus, ela é transportada então para um estado maravilhoso. Ela sai das trevas e agora está na luz, porque receberam a palavra de Deus. E aonde a luz chega, as trevas são dissipadas, as trevas vão embora, elas não conseguem permanecer. E Jesus, estando na luz, expulsa os demônios, 7 demônios que existiam na vida daquela mulher chamada Maria Madalena, e ela passa então a assessorar Jesus no seu ministério e também os seus 12 discípulos. O texto diz que não só Maria Madalena, que fora libertada de espírito maligno, mas também nos fala aqui o texto de uma mulher chamada Joana, que era uma mulher importante da cidade. O seu esposo era o procurador de Herodes, a espécie de um advogado, alguém que recebe a autoridade, está apto a exercer esta função tão maravilhosa. Então diz o texto que esta mulher, mulher de Cusa, chamada Joana, ela também servia ao Senhor com os seus bens. E ela era uma mulher de uma certa posição social, mas independente disso, ela estava pronta a servir Jesus com os seus bens, servir Jesus com as suas obras, tanto obra em dinheiro, como em vestimentas, em uma preparação para que Jesus e seus 12 pudessem levar a palavra de Deus. Então nós entendemos que Jesus, durante o seu ministério terreno, assim como toda a sua vida, foi um homem que tinha a responsabilidade terrena e humana. Então Jesus, nós entendemos que era alguém maravilhoso para aqueles que andavam certo, mas para aqueles que estavam errados, sempre não combinava. Jesus nunca combinou com as atitudes das pessoas que se tornavam então erradas diante de Deus. Jesus, defendendo o evangelho do reino, diz o texto que também outra mulher chamada Susana servia ao Senhor. Estas 3 mulheres têm o seu nome citado aqui nesta passagem do evangelho, ou seja, Maria Madalena, Joana e Susana. Aí o texto vai nos dizer que outras muitas, então não se restringe só a essas 3 mulheres citadas pelo nome, mas muitas outras cooperavam com Jesus para que o ministério tivesse uma estrutura, uma base, para que eles pudessem então levar a palavra de Deus, sempre bem vestidos, sempre bem calçados, sempre bem perfumados, sempre bem banhados, sempre bem alimentados, porque estas mulheres se reuniam e serviam a Jesus, assim bem como os 12 que estavam com ele, para que eles tivessem estrutura para levar a palavra de Deus. Aqui nós vemos então a grande bênção que é o homem ou a mulher, ele ser um ofertante na casa do Senhor, ele ter o coração aberto, não está preso a coisas materiais, por exemplo, o dinheiro, mas elas estavam livres para servir ao Senhor com os seus bens, com as suas fazendas, com aquilo que elas tinham de melhor. Elas estavam prontas a servir a Jesus e, servindo Jesus, ela servia também os seus 12 discípulos e também a todo o povo evangelizado, porque a palavra de Deus diz que aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, jamais será perdido a sua recompensa. E nós entendemos que quem recebe um pastor na qualidade de pastor, ele receberá também o galardão de pastor. Quem recebe um irmão, um servo de Deus, uma serva de Deus, na qualidade de irmão, de sal, receberá também o seu galardão. Então, de maneira nenhuma, nós perderemos
com Cristo, mas com Cristo sempre venceremos. E fica aqui esta palavra aos nossos corações. Abra o teu coração, contribua com a obra de Deus, continue fazendo aquilo que Deus tem tocado no seu coração, porque Deus será contigo. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus nos diz que não foi nós que nos escolhemos a nós mesmos, mas Ele nos escolheu, nos nomeou, e para que fôssemos e que dessemos fruto. Então precisamos dar fruto na obra de Deus, cada um na sua vocação, cada um naquilo que sente alegria em fazer, e assim juntos, unidos, a obra de Deus, ela sempre será vitoriosa. Nesta manhã eu oro contigo agora que me ouve, você que se afastou do Evangelho, você que ainda não recebeu a Jesus, talvez a tua família toda já estão servindo a Jesus e falta você. E nesta manhã de quinta-feira é uma manhã oportuna para que você também receba esta bênção em nome de Jesus. Eu oro por ti agora. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, te damos graça por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Ó Deus, de mais uma vez estar levando esta palavra aos milhões e milhões de ouvintes que tem, ó Pai querido, agora neste momento o privilégio de ouvir a voz do pastor em seu lar. E nós te damos graça por esta oportunidade. Recebe esta vida que te aceita agora nesta manhã e que agora seja mudado todas as coisas para a glória do nome de Jesus. Também esse meu irmão, essa minha irmã que se reconcilia com o Senhor Jesus, Pai, que as bênçãos do Evangelho repousem sobre a sua vida, é o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome doce de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, e juntos em uma só voz, digamos amém, amém, amém.